Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda mais uma vez ao canal. Eu sou o Mikael e no vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre as combinações, as compatibilidades entre os signos. Primeira coisa que é importante deixar muito explicadinho para vocês. É o seguinte, pessoal: signos não são pessoas. Então, se você tem o seu signo, que as pessoas falam, o meu signo é tal, significa que quando você nasceu, o Sol estava posicionado perto da constelação que corresponde àquele signo. Assim como o Sol estava posicionado perto de uma constelação, os outros planetas estavam posicionados em outras constelações. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: nós não somos só o signo que falam que é o nosso signo. Nós somos uma mistura dos 12 signos do zodíaco. Então, tudo que eu vou falar aqui nesse vídeo sobre a combinação dos signos não serve apenas para o seu signo do Sol. Ele também serve principalmente para o seu signo da Vênus, Marte, Lilith e a Lua, tá certo? Que são os principais fatores que influenciam mais quando a gente fala de relação, principalmente a Vênus, tá? Principalmente as relações amorosas. Só que o que eu vou falar aqui também serve para outras relações que não sejam só amorosas. Algumas combinações, inclusive, vão ter mais compatibilidade, mais fluidez para as questões de negócios, para as questões espirituais, para as questões familiares, do que até as relações amorosas. Veja qual signo está a sua Vênus, em qual signo está seu Marte, a sua Lua e a sua Lilith, porque são fatores importantes que você também deve considerar, além do seu signo solar. Então, a análise de hoje ela vai ser uma análise alquímica. O que significa ser uma análise alquímica? Significa que tudo que eu vou falar aqui vai tomar como base a relação entre os elementos fogo, terra, ar e água da astrologia. Existem tipologias que separam até em 7 elementos, que seria ali o cristalino, o mineral, o vegetal, fogo, o ar, a terra e a água. Mas para a astrologia a gente trabalha com esses 4 elementos. E esses 4 elementos têm toda uma alquimia entre si. O que é uma alquimia? É tipo uma química. Então, se eu junto o fogo com a água sublima, ela se torna parte do ar. Se eu junto a terra com o fogo, eu tenho um vulcão. Se eu junto o ar com a água, eu tenho uma água gaseificada. E por aí as relações se dão. E através dessas metáforas, hoje a gente vai fazer essa análise. Beleza, pessoal? Então vamos começar? A primeira relação de compatibilidade, né, entre os signos de fogo e os signos de ar. Para quem não sabe, signos de fogo são Áries, Leão, Sagitário. Signos de ar são Gêmeos, Libra e Aquário. Então, se você é de um desses signos, ou se você tem Vênus, Marte, Lilith, Lua nesses signos, saiba que a compatibilidade complementar, o que significa complementar? Aquilo que vai equilibrar o seu elemento, ou seja, o fogo se equilibra com o ar. Então, onde vai haver uma relação de troca mais intensa, em que ambos vão aprender um com o outro, onde vai haver uma troca de conhecimentos, uma troca de informação muito rápida, é entre o fogo e o ar. Então, se você é de Áries, Leão, Sagitário, tem Vênus nesses signos, se relaciona com pessoas de Gêmeos, Libra e Aquário, pode esperar para essa relação uma troca muito grande, principalmente de ideias e informação, porque os signos de ar, eles gostam muito de conversar, de trocar ideia, de ter um papo mais cabeça, ou até mesmo de jogar conversa fora, né? Principalmente gêmeos, que gosta mais ali do conhecimento prático do dia a dia, da rotina, do assunto mais cotidiano. Já Libra e Aquário, eles também apreciam mais, além desse papo mais descontraído,
uma coisa mais intelectualizada, uma questão mais filosófica, né? Filosofar sobre as coisas, ter um papo cabeça. E isso, principalmente, dá muito certo quando está com Sagitário, que é um signo também da filosofia e do conhecimento expandido, do conhecimento aprofundado. Então, quando junta ali Sagitário, Aquário, Sagitário, Libra, dá uma fluidez muito legal na questão da troca de ideias, né? São signos muito filósofos, signo de fogo e signo de ar. Então, o signo de fogo e ar são excelentes relações para estudos, onde as pessoas vão além de, né, ter um envolvimento amoroso, porque são signos que sentem aquele tal famoso tesão intelectual um pelo outro. São signos muito inteligentes e que valorizam a questão do mentalismo. Para esses signos sentirem interesse um para o outro, além de ter a questão da atração física, é muito importante que tenha atração intelectual. Então, se você é de um desses signos e está se relacionando com um desses signos, seja no Sol, na Vênus, no Marte, é importante vocês estarem nutrindo a relação com conteúdo. Né? Assistir filme junto, conversar, bater papo, né? Sair para ir no parque, jogar ideia fora, assistir uma palestra junto, assistir um documentário junto, assistir uma aula junto. Isso tudo vai ser muito bom para nutrir a relação de vocês. Os signos de fogo, eles gostam muito de ser os direcionadores. E os signos de ar são muito mutáveis, eles são muito expansivos. Muitas vezes a expansão do ar acaba vindo de forma desordenada. Então, o signo de fogo, ele serve para equilibrar o signo de ar no sentido de dar uma direção para toda essa fluidez mental. Porque quando há uma fluidez mental muito grande e não há um foco, uma concentração, há uma dispersão dessa energia, é uma energia que fica desfocada, dispersa. Então, o signo de ar pode ter problema aí com essa questão da falta de foco, com a preguiça, né? Ficar viajando muito na maionese. Então, vem o signo de fogo, o fogo que é condensador, que é equilibrador, puxa de dar uma direcionada para essa questão mental. E o signo de ar, ele ajuda o fogo a se manter, porque uma coisa é aquele estopim, aquela ignição, aquele fogo inicial. Então, os signos de fogo, eles podem ter problema com começar uma coisa e não terminar. Porque o que sustenta o fogo, né, o oxigênio não está no ar, então o ar sustenta o fogo, ele estimula o fogo a se manter. Então, da mesma forma que o fogo vai trazer para o ar mais direcionamento, o ar vai trazer para o fogo uma estabilidade dentro daquilo que o fogo se propor a começar a iniciar. A próxima relação que temos aqui é entre o fogo e a terra. E da terra a gente surge, da terra a gente vai voltar. E uma das coisas que traz essa renovação para a terra é o fogo, que ele queima, ele transforma as coisas em carbono puro, então a coisa volta a ser terra, volta a ser aquele primeiro estado. Então, fogo e terra são relações que tendem a ser ótimas para iniciar e fundar coisas. Então, se você tem o signo de Áries, Leão, Sagitário e se relaciona com alguém de Touro, Virgem, Capricórnio, ou se vocês têm bastante desses signos no mapa, estejam cientes de que podem haver muitas coisas se iniciando através de vocês. Então, são signos que inspiram o quê? Credibilidade. São os signos mais ambiciosos do zodíaco, são os signos de fogo e terra. Então, uma combinação ótima para negócios, principalmente grandes empresas. Empresas que desejam se expandir, crescer, se tornar multinacional. A questão do touro, do virgem, do capricórnio, principalmente, né, que tem muita relação com o trabalho, e fogo inicial. Então, se você se relaciona com uma pessoa de touro, virgem, capricórnio, Áries, leão e sagitário, saiba que essa relação, além de ser muito boa para o amor, né, além de haver muita atração física, né, entre terra e fogo, a coisa é como se fosse um vulcão mesmo, né? Aquela coisa que explode, que entra em erupção. Pode até demorar para se manifestar, mas quando se manifesta,
misericórdia, não há quem segura esses signos. Então, além dessa questão da atração física, do tesão muito forte, vocês também podem ser parcerias muito boas para os negócios. Todo esse fogo, esse tesão que tem na relação, ele pode ser canalizado também para os negócios. A outra combinação que temos aqui é entre o signo de fogo e o signo de água. O que que acontece com a água quando a gente coloca fogo? A água entra em ebulição, a água se torna quase o ar, né? Então a gente tem aqui uma das relações mais fluidas, porque o fogo é o plasma do espírito, né? O fogo ele é totalmente volátil também, e a água, ela tem a questão de se moldar em todos os lugares. Então se você coloca a água num copo, ela adquire a forma desse copo. Se você coloca água no chão, ela se esparrama pelo chão. Se você coloca a água dentro de uma bacia, ela pega a forma da bacia. Então a água tem a questão de se adaptar. A água é altamente resiliente. Ela aprende a se camuflar dentro das situações. Então a água, ela tem muito a ver com a desenvoltura, né, com a questão da adaptação. Então, qualquer transformação que a água passa, ela consegue se adaptar de uma maneira muito fácil. E o fogo representa a transformação. Não é o fogo que queima as coisas e transforma tudo no carbono. Não é o fogo que vem ali nos momentos certos para finalizar, para queimar, para consumir tudo e também para equilibrar, para condensar. Então, o fogo e a água são parcerias muito boas para questões espirituais, porque espiritualidade é a própria transformação. É a compreensão de que somos seres físicos, mas também somos seres espirituais, somos seres altamente mentais. Então, a forma com que o fogo e a água trabalham com a questão da transformação, da evolução, tem muito a ver com as questões espirituais. Então, se você é de um desses signos, Áries, Leão, Sagitário, Câncer, Escorpião, Peixes, e se relaciona com algum desses signos, saiba que além de ser uma relação muito boa, né, para o amor, porque aqui a questão da troca energética, né, aquela questão quando você está ali na sua intimidade, no fator da atração, e também se é algo muito forte, né, que vem de uma intensidade muito grande, esses signos aqui são os signos mais intensos do zodíaco. Então, além de haver essa troca de muito fluida na relação amorosa, também é uma relação que pode ser muito próspera no sentido da espiritualidade. Então, se houver interesse das duas partes ali em estudar questões espirituais, de repente até trabalhar junto através da espiritualidade, saibam que é uma relação muito próspera nesse sentido. Tá certo, gente? Então vamos ali para o próximo. Então a próxima combinação que a gente tem é a terra e água. Essa aqui é uma relação complementar. Então a terra, ela complementa a água. O que que isso significa? O que que precisa ter na terra para uma plantinha crescer? Precisa ter água. E o que que precisa ter na água para a água adquirir o seu fator fértil? Precisa da terra, precisa do elemento vegetal, precisa da semente. Então a terra ela tem relação com o elemento vegetal, a água também. Então elas se complementam. Então, relações entre terra e água são relações muito férteis, tanto no sentido de ter filhos biológicos, quanto no sentido de criatividade. Esses signos de terra e de água, eles são muito criativos, principalmente na questão artística e também na questão espiritual. Mas por quê? Né, normalmente os signos de terra têm muitas pessoas céticas, né? A maioria das pessoas céticas que eu, Micael, conheço são de Touro, Virgem e Capricórnio, porque são signos de terra, aquela questão só acredito vendo, só acredito no que eu posso pegar na terra, no que é material, né? Mas por um outro lado, os signos que complementam os de terra são os de água. Então, aqui é 8 ou 80. Ou a pessoa vai ser super cética ou a pessoa vai ser super espiritual.
E quando calha de uma pessoa da terra juntar com uma pessoa da água e as duas serem espiritualizadas, as duas compreenderem de que além da gente ser material, a gente também é ser espiritual e mental, nossa, essa relação aqui vai ser muito voltada para essas questões espirituais. Principalmente criar, né, dentro da espiritualidade, principalmente relacionados à cura. Aqui a cura material e a cura também espiritual, tá? Então, combinações dessa para você abrir uma clínica holística, para você abrir uma clínica de tratamento, né? São signos que têm muito a ver com a medicina. Então, aí, se são pessoas, né, que têm medicina, né, são formados em medicina, enfermagem, nutrição, questão da área da saúde, esses signos aqui combinam muito bem com essas coisas. Então, se você se relaciona com uma pessoa ali que é nutricionista, que é médico, que é enfermeiro, e você também tem ali, trabalha nessa área, considere a possibilidade de criar algo junto com essa pessoa, porque além de ser uma relação que há uma troca muito intensa na questão sexual também, esses signos também se complementam muito bem nesse sentido da fertilidade e da saúde, tá bom? Então fica aí a dica. E a próxima relação que a gente tem é entre terra e ar. Bom, para a terra estar bem nutrida, para a terra conseguir receber a água, ela precisa ter espaço. Se for uma terra muito compactada, né, se for uma rocha, ela não tem como receber a água. Então, o espaço vazio, a terra arejada, ela é muito mais fértil do que a terra que não tem ar. Ar e terra são elementos que também podem se considerar complementares. Dentro da astrologia, eles não são os elementos complementares, mas também há uma relação de troca muito interessante entre ar e terra. Esses signos são os signos mais empreendedores do zodíaco. Esse tipo de relação aqui para negócios é extremamente próspero. A Terra tem a questão do compromisso, da estabilidade, da responsabilidade, do materialismo, então da concretização. O ar tem as ideias diferentes, tem as ideias que se destacam, aquela coisa que flui muito bem, que é muito próspera, tá? Então, essa relação aqui é muito importante nesse sentido, tá, pessoal? Dentro do amor, é sempre importante também signos de ar, signos de terra estarem conversando bastante. Então, a questão da troca de ideias é muito importante. Cozinhar junto, né? Criar planilhas junto, criar uma rotina, sair para conhecer novos lugares, conversar. Isso é muito importante para a terra e para o ar. E para finalizar, temos a combinação entre ar e água. Essa aqui é uma também das mais fluidas do zodíaco. O ar, veja bem, o ar, o que ele é o ar? Você não consegue pegar, você não consegue ver, você sabe que ele existe porque você precisa respirar, né? E ele tá ali para você respirar. E a água é aquela questão de se moldar, é aquela coisa que se adapta à transformação. A água dá também, gera a transformação, porque você coloca aí a água na semente, transforma em uma planta. A água também tem a ver com isso. Quando junta o ar e a água, o que que o ar faz para a água? Eu vou dar um exemplo aqui. O rio Tietê é um dos rios mais poluídos do Brasil. E ele começa a ser purificado justamente nos municípios onde há queda d'água, porque aí o ar bate na água e a água solta ali a espuma dos detergentes industriais, a água vai começando a ficar mais limpa. Então, como a água absorve calor, ela absorve tudo que você jogar na água, se mistura na água, né? Com exceção de algumas substâncias,
Mas a água, inclusive na química, ela é considerada o solvente universal. Então, o que que tira as impurezas da água é o ar. Então, aqui há uma relação de transmutação entre o ar e a água. Então, são signos também que podem ser extremamente espirituais, tá? Extremamente mentais. Aqui nessa relação, a questão da telepatia, nossa senhora, é de 1 a 100. Funciona muito bem. São signos que se conversam pelo olhar. Então, além de haver uma possível troca amorosa e sexual também, porque há aqui aquela questão do tesão intelectual, a água também gosta muito da questão da intelectualidade, do mentalismo. Gêmeos, Libra, Aquário tem esse fator já dentro de si, é um fator do ar, então é natural que isso exista. Além dessa questão, a gente tem também a troca mental, tá? São signos muito mentais, muito espirituais. São relações ótimas também para amizade, então para conversar, para filosofar, para bater papo, né? Para dar aquela brisada, né? Sobre os assuntos, dar aquela filosofada, aquele papo cabeça. Tomar um vinho, conversar, funcionam muito bem nesse sentido, tá bom? Há uma troca de informações muito profundas. A única coisa aqui é que se esses signos estiverem muito desequilibrados, eles vão estar sempre viajando na maionese. O ar e a água, quando se junta, também ninguém segura eles, né? A cabeça vira um pipa e o pipa voa lá para cima, né? Nada segura. Então é importante sempre ter foco. Nesse sentido, a questão do foco, os signos de água vão poder ajudar os signos de ar. E os signos de água, por eles serem muito intensos, acabam sendo muito denso também. O ar dá uma leveza para a questão visceral dos signos de água, a questão das emoções intensas. O ar vem para dar uma suavizada, uma transmutada, uma purificada na água. Tá certo, pessoal? Então, pessoal, essa é a análise da compatibilidade, a combinação dos signos. Aqui vocês vão encontrar minhas redes sociais, tem TikTok, tem Instagram, YouTube vocês já conhecem. Então, nesse TikTok, nesse Instagram, vocês vão ver diferentes conteúdos, tá? Lá no Instagram eu posto outras fotos, fotos do meu dia a dia no trabalho, quando eu vou atender, as minhas pedrinhas, né, as coisas aqui no escritório. E no TikTok eu posto uns vídeos mais curtos, né, conteúdos mais rápidos. Se caso vocês tiverem interesse em entrar em contato comigo para questões profissionais, envio de reiki, leitura de mapa astral, sinastria, revolução solar, também tem a questão da numerologia, então mapa numerológico, consultoria empresarial. Também trabalho com baralho cigano, se vocês quiserem aí fazer uma leitura, tirar uma carta, previsões para os 6 meses. É só me chamar nesse número de WhatsApp aqui, tá bom? Me chama lá, manda os seus dados que a gente combina horário, valores, tudo que vocês tiverem de dúvida aí para solucionar, eu vou estar ali atendendo vocês da melhor forma possível. Tá certo, gente? Então, se você gostou, deixa o like, se inscreva no canal se ainda você não se inscreveu, seja muito bem-vindo, né? Deixa nos comentários o que você achou e compartilha esse vídeo aí para as pessoas que gostam de astrologia, numerologia e têm interesse em aprender um pouquinho mais sobre os elementos e a combinação dos signos. Tá certo? Um beijo e até a próxima!